Nossa conversa hoje, a gente vai refletir um pouco sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Conversar um pouquinho sobre a questão desses 3 itens que Paulo pede para Timóteo, que Timóteo levasse a ele em sua viagem de visita a Paulo na prisão. Esse texto, Paulo está preso em Roma, Timóteo está em Éfeso, pastoreando a cidade, pastoreando a igreja, mas Paulo pede que Timóteo lhe faça uma visita, porque o inverno está chegando e Paulo precisava que o seu amigo fosse lhe visitar. Primeiro porque Paulo estava sozinho, passando por momentos de solidão dentro da cidade de Roma, numa prisão. E em segundo lugar porque ele precisava de alguns itens que Timóteo levasse para ele nessa visita. Paulo fala sobre 3 itens, sobre sua capa, seus livros e os seus pergaminhos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, e especialmente os meus pergaminhos. Então, nesse texto, Paulo convida Timóteo a fazer uma visita para ele. E nessa visita, Paulo está precisando de 3 itens essenciais, que é, o texto eu coloquei aí na imagem da nossa aula, da nossa reflexão. Paulo quer que Timóteo faça uma visita para ele saindo de Éfeso, indo até Roma. E nessa ida de Timóteo até aonde Paulo estava, Timóteo precisava esticar a sua viagem até Troade, que ficava a cerca de 200 quilômetros além da cidade de Roma. E então, Timóteo iria até a casa de Carpo para buscar a capa, os livros e os pergaminhos que Paulo pede que ele pudesse levar. Então, no texto, é importante perceber que Paulo está pedindo ao seu amigo Timóteo que faça um esforço. Ele precisa sair de Éfeso e esticar a viagem até Troade, cerca de 200 quilômetros, pegar os itens que Paulo pede a ele e levar esses itens até Paulo na prisão. A primeira coisa que o Paulo pede para que Timóteo levasse era exatamente a sua capa. O versículo diz: traz para mim a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. A palavra capa no grego, Paulo está usando o original felonés. Felonés falava sobre uma capa que era extremamente pesada. Veja o versículo 13 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Felonés era uma capa extremamente pesada, uma capa própria para o inverno. Paulo pede para Timóteo levar uma capa porque ele sabia que o inverno estava chegando e ele estava na prisão em Roma, numa prisão em momentos de muita solidão, estava solitário na prisão, passando por momentos de frio também, de certo abandono, e o que ele quer é uma capa para que ele pudesse se proteger ali naqueles momentos de muito frio. Então, a felonés, a capa, era exatamente uma proteção para esses momentos de frio, esses momentos de inverno. Era uma espécie de manto que ia do pescoço até mais ou menos a altura do joelho ou da canela. Alguns estudiosos do grego do Novo Testamento vão dizer que essa capa ela não tinha braço. Era uma capa que pegava do joelho até aqui a altura mais ou menos do pescoço dele. Então ela servia como, trazendo para a linguagem de hoje, uma espécie dessa capa de chuva de bicicleta ou dessa capa de chuva de moto. Ela provavelmente servia para andar muitos quilômetros, evitando o frio intenso, a chuva intensa, momentos de muita aflição e de muita tempestade.
Então Paulo está falando para Timóteo, quando você vier, passa na casa de Carpo e traz a minha capa. Esse é um outro detalhe do texto do grego do Novo Testamento que eu acho interessante, porque Paulo diz o seguinte, olha, eu quero a minha capa, eu não quero a capa de João, eu não quero a capa de Carpo, eu não quero nem a sua capa, Timóteo, eu não quero também que você gaste o dinheiro das ofertas da igreja comprando nenhum acessório, nenhuma capa para mim. Eu quero que você pegue a minha capa que eu deixei na casa de Carpo em Troade. Isso para mim, esse item para mim, em primeiro lugar, fala sobre a questão da simplicidade de Paulo. Paulo era alguém que não estava preso ao consumismo e ao apego material de muitas coisas. Ele poderia fazer inúmeros pedidos para Timóteo, mas ele fala, Timóteo, eu só quero que você não esqueça a minha capa. Isso fala sobre simplicidade. Isso fala sobre desapego a coisas materiais. Paulo só quer a capa e ele não quer a capa de ninguém, ele quer a capa dele. Porque em Atos, quando ele passa em Troade, em um determinado momento, de repente por ser uma capa muito pesada, própria para enfrentar diversas questões de inverno e tempestade, Paulo deixa a capa na casa de Carpo, para não ficar carregando peso. Só que agora ele precisa dela, e ele fala para Timóteo, então quando você passar lá, em Carpo, na casa dele, você traz a minha capa. Então, Deus sabe que você precisa de uma capa. Capa, no Novo Testamento, nesse versículo de Paulo, fala muito sobre a questão da proteção, da segurança, do cuidado e da simplicidade. Deus sabe que você precisa de uma capa, mas você não pode pegar a capa de ninguém. Você precisa usar a sua capa, a capa que Deus deu para você. A capa que Deus deu para você, eu não posso usar. E a capa que Deus deu para mim, você não pode usar. Paulo não queria a capa de Timóteo, Paulo queria a capa dele. E aí eu lembro do Antigo Testamento, quando, por exemplo, José foi vendido por seus irmãos e eles pegaram a capa de José e tentaram vestir-se com a capa de José. E a capa não coube em nenhum dos irmãos de José, porque a capa não era de Rúben, a capa não era de Zebulon, a capa não era de Issacar, a capa era de José. A capa não era de Benjamim, a capa era de José. Então a capa que Deus deu para você não é para outra pessoa usar. E você também não pode querer usar a capa que Deus deu para outra pessoa. Você precisa da sua capa. Então Paulo diz para Timóteo, quando você vier, traz a minha capa. Eu não quero a capa de ninguém, eu quero a minha capa. Então eu quero os meus dons, eu quero os meus talentos, eu não quero o talento de ninguém, eu não quero a prosperidade de ninguém, eu não quero o que é de ninguém, eu quero o que é meu. Paulo me ensina muito sobre essa questão, da capa ser aquilo que Deus deu para mim. E a simplicidade que Deus deu para mim, eu usar de maneira simples e de maneira fiel aquilo que Deus tem. Então Paulo fala muito sobre essa questão nesse versículo. Primeiro, Timóteo, traz a minha capa, proteção para o corpo. O inverno vai chegar e eu não posso passar o inverno sem a minha capa. Esse é um detalhe interessante. Alguns outros estudiosos do grego, do Novo Testamento, vão dizer que uma outra possibilidade de interpretação seria essa capa, do grego felonés, ser uma espécie de bolsa para carregar livros, já que Paulo em seguida vai pedir para Timóteo levar os livros dele. Eu particularmente não faço essa interpretação. Eu acredito mesmo que aqui capa seja algo para o corpo e não uma bolsa para carregar livro. Eu acredito que felonés seja uma capa própria para inverno, e aqui Paulo está falando sobre proteção para corpo e também sobre simplicidade. Afinal, ele tinha aprendido com Cristo, porque Cristo diz assim, se você tiver duas capas, passe uma para quem não tem nenhuma. Se você tiver duas capas, passe uma para quem não tem nenhuma. Então, Paulo, você percebe nesses textos que era alguém com muita simplicidade e com poucos bens materiais, porque era alguém com uma grande generosidade. Por onde ele passava, ele compartilhava. Agora, a outra coisa que Paulo pede é:
traga os meus livros. Veja o versículo 13 do capítulo 4. Paulo diz o seguinte: traga os meus livros. Aqui, livros, no grego, é a palavra Bíblia. É a nossa palavra Bíblia. Mas ela tinha um outro significado. Era uma coleção de livros ou alguns rolos de papiro. O papiro era a folha de uma planta originária no Egito, própria para usar para escrever. O papiro ele era retirado e os seus velos eram trançados de forma a fazer mais ou menos um rolo quadrado. E ali ele servia, depois de secar, servia para escrever os textos e esse material durava bastante tempo. Cerca de 75% do material que a gente tem no Novo Testamento grego foi um material feito com papiro. Por exemplo, os rolos que nós encontramos no Mar Morto, agora no século XX, os rolos que foram encontrados nas cavernas de Qumran, muitos dos rolos ainda eram feitos de papiro. E o material escrito do Novo Testamento que estavam ali naqueles rolos, eles permaneciam praticamente intactos. Os arqueólogos, quando analisaram o material, viram que era um material de excelência, porque os textos eram escritos em papiro. Então, Paulo, quando fala que quer também os livros dele, Paulo está falando sobre textos que foram escritos em papiro. Agora, o interessante é que a gente não sabe qual que era o conteúdo desses livros que Paulo está pedindo. Pode ser livros de filosofia, pode ser livros de cultura geral, porque Paulo era profundo conhecedor de cultura, pode ser livro de cultura judaica, pode ser livros de comentários do Antigo Testamento hebraico, pode ser livros também de idiomas, porque Paulo ele falava hebraico, aramaico, grego e latim. Pode ser também, quando Paulo pede os seus livros, alguns historiadores dizem que podem ser também revelações do próprio Jesus, revelações que Paulo escreveu, anotações do próprio Paulo, revelações que ele foi recebendo de Jesus, por exemplo, nos momentos que ele esteve na Arábia, nos momentos que ele esteve em Damasco, ou nos momentos que ele esteve em suas viagens, as anotações que ele ia recebendo do Cristo, ele ia passando para esse papiro, né, para essa Bíblia no grego, que é a tradução da nossa palavra livros. E pode ser também que o que o Paulo está pedindo são coisas de filosofia, coisas de história, enfim. Nós não temos explicações nem de Paulo, nem dos historiadores do que seriam esses livros que Paulo pede, nesse texto que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Então, quando Paulo diz a Timóteo, traz a minha capa, é proteção para o corpo. Quando Paulo diz, traz os meus livros, é proteção para a mente, é proteção para a alma. Ele está preso, sozinho, o seu corpo está preso, mas a sua mente não está presa. Ele, na prisão, ele quer ler, na prisão ele quer estudar, na prisão ele quer verificar as suas anotações. Uma outra possibilidade da palavra livros, aqui no texto grego, seriam próprias cartas das igrejas, ou cartas de irmãos. Poderia ser também algum conteúdo especial para Paulo, porque ele quer que Timóteo faça essa viagem perigosa para levar para ele a sua capa e os seus livros. Então isso fala muito sobre a questão também da fome de conhecimento que Paulo tinha. Fala sobre a intelectualidade do apóstolo Paulo, porque não é possível uma pessoa natural na prisão pedir livros. Uma pessoa que está em uma profunda carência, numa prisão, tantas coisas ele poderia pedir a Timóteo, ele pede livros. Então isso fala muito sobre essa questão da intelectualidade de Paulo, da mente teológica de Paulo, da mente filosófica de Paulo, da sua busca pelo conhecimento e da sua busca também sobre a questão do autodidatismo, porque Paulo, em diversos momentos, na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 4, versículo 13,
ele aconselha Timóteo dizendo, olha, persiste em ler, faça as leituras das Sagradas Escrituras no ambiente da publicidade, no ambiente público. E se ele aconselha o seu jovem discípulo a ler, é porque ele era alguém que lia muito, que estudava muito, que meditava muito. Então ele pede a sua capa, ele pede os seus livros e, em último lugar, Paulo pede os meus pergaminhos. Lembrando que nós estamos fazendo uma reflexão em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Aquele texto que, quando ele diz a Timóteo, vem me visitar, passa na casa de Carpo, traz a minha capa, os meus livros, e o terceiro pedido, os meus pergaminhos. Aí o texto grego é membranas, da mesma palavra portuguesa que a gente tem membrana, que é a questão de pele, né? Porque o pergaminho era exatamente uma pele curtida de animais, de carneiros, de ovelhas, de cabritos. E aí, quando Paulo diz, traz os meus pergaminhos, aí sim, ele está falando sobre os rolos, ele está falando sobre os rolos do Antigo Testamento. Paulo está pedindo para Timóteo, e ele usa um intensificador gramatical, um pronome pessoal, os meus pergaminhos. Paulo quer que Timóteo leve para ele os textos do Antigo Testamento para que Paulo pudesse ali, naquele ambiente, meditar. Então, esse versículo ele é interessante, porque Paulo fala sobre a capa. O que é a capa? É a proteção para o corpo. Paulo fala sobre os livros. O que são os livros? É a proteção para a mente, proteção para a alma. Mas Paulo fala também sobre os pergaminhos. O que são os pergaminhos? É a proteção para o espírito. Então eu acredito realmente que Paulo está pedindo os pergaminhos dele, que aí sim não eram livros de filosofia grega, não eram livros de cultura judaica, não eram livros de idiomas, não eram livros de geografia, não eram livros romanos, não eram livros de leis jurídicas, mas aí sim, quando Paulo diz no grego membranas, ou seja, pergaminhos, Paulo está pedindo os textos do Antigo Testamento, ou a Torá. Por isso que nós, quando caminhamos nas cartas de Paulo, e ele escreve cerca de 13 cartas no Novo Testamento, nós vemos a riqueza do seu texto. Porque só é rico em escrever uma enorme quantidade de texto aquele que é rico em meditar também em uma enorme quantidade de textos. E só nesse versículo 13 do capítulo 4 de 2 Timóteo, nós observamos o apreço que Paulo tem sobre coisas essenciais. Ele pede os pergaminhos, ele pede a Torá, ele pede os quetuvins, os nefilins, ele pede os textos do Antigo Testamento para refletir na prisão. Por isso que a palavra de Deus revela que é mel, que adoça a nossa alma. Para Paulo, a palavra de Deus é como um martelo que quebra os nossos corações. A palavra de Deus é como espada que corta as nossas racionalidades. A palavra de Deus para Paulo é como escudo que nos defende de todos os ataques. Mas para Paulo também, mesmo na prisão, a palavra de Deus é remédio que cura e é bálsamo que refrigera. Então, encerrando a nossa breve reflexão sobre 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13, nós aprendemos que, olhando o slide, a capa é proteção para o corpo. Os livros eram proteção para a alma e os pergaminhos era proteção para o espírito. Que nós possamos ter essa sensibilidade de Paulo, de pedir apenas o essencial e de viver apenas também com o que é essencial. E o que é essencial? Proteção para o corpo,
proteção para a alma e proteção para o espírito. Deus abençoe, uma boa noite a todos e até a nossa breve e próxima reflexão. Um abraço.